Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, aleluia, 44. Eu vou pegar aqui o meu rascunho para nós lermos juntos. Amém? Glória a Jesus. Diz assim, ó, Isaías 44, versículo 21, irmãos. Glória a Deus. Você achou? Isaías 44, versículo 21. É a promessa do livramento. Tudo passa na nossa vida, não passa? Tudo passa. Passa chuva, passa sol, passa deserto, passa vale, passa tudo. Mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então nela tem poder de Deus. Então nessa noite você vai abrir a sua visão. Eu não estou falando aqui de religião, até porque eu não gosto dessa palavra, religião, tá? Eu falo que eu sou cristã, ou seja, eu sirvo a Cristo. Foi isso que Jesus fez. Ele pregou a palavra e ele não deixou religião, ele deixou a Bíblia. Amém? Então nós vamos meditar na palavra. Isaías 44, versículo 21 em diante. Diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel. Portanto, és meu servo. Olha só. Eu te formei. Tu és o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ó Deus falando que Ele quer que você retorne para Ele, porque Ele te remiu. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre da sua mãe. Olha aí. Eu sou o Senhor, ele diz isso, que faço todas as coisas, que sozinho, aleluia, estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, porque Jesus falou que ia vir muitos mentirosos por aí, os falsos profetas, e eu enlouqueço os adivinhos, que faço tornar através dos sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas se serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Aleluia. Senhor, essa aqui é a sua palavra, e o Senhor me deu essa palavra para esse dia. Deus, fala com os teus servos, abre a visão deles para que eles possam enxergar além dessas linhas, porque só entende a Bíblia quem é espiritual. Quem não é espiritual vai achar que é só um livro de histórias, mas quando nós nos rendemos ao teu Espírito, nós vamos entender que esse livro não é só história, esse livro é um manual de vida, onde podemos, Senhor Deus, saber de tudo e de todas as coisas, o começo e o fim de tudo. Então, Pai, no nome de Jesus, fala a esse irmão, essa irmã que está aí nessa live, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar nesta noite. Amém? Amém. Irmão, Isaías, para quem não sabe, Isaías era um profeta de um tempo muito antigo, que pregou a verdade, o juízo, a justiça, aleluia, no meio de um povo muito rebelde. Isaías, ele profetizou a vinda de Jesus Cristo mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir à terra. Olha que coisa linda, ele profetizou que viria o Messias e o Messias veio. Então foi um homem muito usado por Deus de várias maneiras.
E nesse texto aqui de Isaías 44, Deus vai falar que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus. Por isso que nós cantamos aqui, ao único que é digno, né? Criou o céu, criou a terra, para você entender que Deus, Ele não é apalpável. Deus, Ele é infinito e invisível, dono do impossível, dono do incontestável. Ele, no vocabulário dele, não tem escrito lá, ele não pode fazer. Não, ele pode fazer todas as coisas. Você está duvidando? Eu não duvido não, porque dúvida não é fé. Dúvida é falta de fé. Para você agradar esse Deus, você precisa ter fé. Você precisa ter convicção que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Agora, se você não tem fé, não adianta servir esse Deus, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, o que é fé, pastor Elaine? A fé é certeza daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Ou seja, você está vendo uma pandemia, né? Um surto que está acontecendo nesse mundo. Tem pessoas que estão enlouquecidas, tem pessoas que não sabem o que fazer, tem pessoas achando que já é o fim do mundo, meu Deus. Mas se eu tenho fé, aleluia, eu vou crer que isso vai passar, que isso está acontecendo por algum motivo. Não é somente um vírus. Falando no aspecto aqui da terra, o povo, né, fala que é o vírus que veio da China, que papapá, pepé, e uns falam que isso já foi profetizado até no desenho do Símbio. Eu lá que vou querer saber disso, eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Ô Glória, a palavra de Deus diz que nos dias que iam se aproximando da vinda do Messias, ia acontecer terremotos, ia acontecer pestes, ia acontecer várias coisas, perseguições, afronta. Irmão, Jesus nos avisou tudo isso, só que nós ficamos desapercebidos, não temos fé que Ele vai voltar. Nós cremos que Ele veio, né? Ele veio, nasceu lá na manjedoura. Daqui a pouco nós vamos comemorar a Páscoa. Muita gente não vai comer peixe na sexta-feira, mas fala palavrão, mas vive uma vida promíscua, entendeu? Não estou aqui para falar mentira, estou aqui para falar a verdade, para você tomar vergonha nessa cara e começar a se libertar, tá? Por quê? Porque no dia de sexta-feira a pessoa não vou comer carne. Por quê? Porque em respeito a Jesus, irmão, Deus vê o coração. Não adianta você não comer carne naquele dia e continuar fazendo as mesmas coisas horrendas que Jesus abomina. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma posição, tem que ter uma transformação de dentro para fora. Aleluia. Então isso está acontecendo na terra para que você se posicione, para que você venha entender: caramba, eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Eu vivi, aleluia, até os 30 anos segundo os meus princípios, meus valores, os meus achismos. Mas agora, aleluia, dos 30 para lá, eu vou melhorar. Eu quero viver segundo a palavra de Deus. O que Deus tem para mim? O que Deus tem reservado para mim? Quais são os seus planos para mim? A Bíblia vai dizer em Jeremias que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Aí você fica nos seus achismos: não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo lá. E Deus, né? Nada. Você não fala com Deus, você não ora, você quer fazer aquilo que você acha que está certo. Não, você tem que consultar Deus, sabe por quê? Você acabou de ler que Ele te criou, aleluia, para a glória dele. Você quer ver? Vamos lá, mais um texto aqui, Isaías 43, versículo 7. Abre lá para você ver, que eu vou te provar na Bíblia, que eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da Bíblia. Se é só você virar uma paginazinha, está lá Isaías 43, versículo 7. Aleluia. Enquanto isso, você procura, eu vou beber uma aguinha, que eu sou filha de Jesus, amém? Oh, glória. Diz assim, ó, Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, não é o meu nome não, o nome dele, a
todos que estão chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Olha só, Deus falando que te criou, primeiro Ele te chamou, mas você tem que ouvir a voz dele. Como é que eu ouço a voz de Deus? Quando você dá atenção à palavra. Porque quando você não dá atenção à palavra, que acha que a gente é doido, que crente é maluco, que crente só vive na igreja. Irmão, eu também pensava nisso. Eu também achava isso. Mas olha eu aqui, olha só eu aqui, como pastora, eu nem acreditava nisso, irmãos. Eu nem sou digna de dizer eu estou como pastora, eu não sou. Porque quem é Ele. Ele é o eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. Eu somente estou aqui servindo a Ele. Eu não gosto nem desse título. Eu falo, eu sou tua serva, Jesus. Eu estou aqui para te servir. Então, quando Ele te chama, você consegue ouvir e consegue falar assim: caramba, agora eu estou prestando atenção, eu estou dando ouvidos à mensagem da cruz. Enquanto eu não dou ouvidos, eu só escuto. Ah, eu conheço Jesus. Ah, eu sei que a palavra dele está ali, está cá, papá, papé, pepi, popó. Não, irmão, Deus quer que você medite e frequente sim uma congregação para você conhecer os planos dele para a sua vida. Oh glória, porque através da união, da comunhão com os irmãos, você vai crescendo em fé, crescendo em milagre, crescendo em glória. Amém? Você não pode viver sozinho, isolado na sua casa, sendo igreja somente para você. Nós temos que também compartilhar com os outros irmãos. Só que por enquanto que está acontecendo todo esse mover na terra, Deus está usando os meios que Ele deu, que é inteligência para os homens, para fazer internet, celulares, câmeras. Por quê? Porque nós precisamos sermos alimentados pela palavra de Deus. Você lembra o que Jesus falou? O que ele falou lá quando ele estava sendo tentado no deserto para o diabo? Foi uma luta dele com o diabo. O diabo foi lutando daqui e Jesus falou: está escrito, está escrito. E Jesus falou o quê? Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você não vai viver na terra simplesmente só daquilo que você come para encher tua pança. Você vai comer da terra também o alimento que o Senhor vai dar para você. Você só vai ter esse alimento se você estiver no lugar certo, onde pregue a verdade. Porque tem muita gente por aí dizendo que é a igreja de Deus e é mentira. Como ele falou aqui em Isaías 44. Que ele vai desfazer esses mentirosos, essas pessoas que dizem que ele falou e ele não falou. Irmãos, vigia nessa terra. Então em Isaías 43, versículo 7, ele diz que nos criou para a glória dele. Então se ele criou você para a glória dele, ele não quer que você ande por aí profanando o que é dele. Ele quer que você ande corretamente, ele quer que você se vista corretamente, ele quer que você ame o seu próximo. Ele quer que você, aleluia, seja uma pessoa, uma mulher de Deus, uma princesa e um príncipe de Deus. Você pode dar um amém aí? Comenta aí, depois eu vou ver os comentários que você está colocando aí nessa live. Eu espero que você seja alcançado, porque, irmão, já falei, eu não sei falar essas coisas. Eu vou falando aqui o que o Espírito me dá, o Espírito Santo de Deus, que você também tem, e ele vai testificar no seu coração se eu estou falando o que é de Deus ou não. E aí, por que Isaías falou isso aqui em Isaías 44, 21, promessa de livramento? Porque no início, se você for ver Isaías 44, versículo 9, o povo lá estava fazendo imagens de escultura. Lá naquele tempo, aí, 700 anos antes de Jesus vir na terra, o povo estava se corrompendo e Deus usou Isaías e falou para Isaías, ó, abre lá, Isaías 44, versículo 9. Olha o que Deus fala através da boca de Isaías: todos os artifícios da imagem de escultura são nada. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Pega a sua Bíblia e vê, Isaías 44, versículo 9. São nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo, ou seja, não presta para nada. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, não entendem, para que eles sejam confundidos, ou seja,
Isso que eles estavam profanando lá naquela época fazia com que o povo ficasse confundido, ou seja, sem entendimento. Quem formaria um Deus, aí está colocando aqui um Deus com letra minúscula, então não é o nosso Deus é com letra maiúscula. Deus vai falar, quem formaria um Deus ou confundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, ou seja, se eu e você ficar seguindo uma imagem de escultura, eu vou ficar confundindo, eu vou ficar assim, eu vou ouvir aquele homem ou eu ouvir o que a palavra de Deus fala? Você está entendendo? Tem uma lei aí que fala assim, você precisa ter o D, o C e o D, decidir, criticar e determinar. Foi um pastor que falou sobre isso e eu achei isso interessante. Decidir, criticar e determinar. Na nossa vida, muitas das vezes, a gente não decide, né? Fica aí oscilante. Quem sabe, talvez. Eu já falei aqui, isso não é fé. Isso é incerteza e vai te levar para o fracasso. Crítica. Existe a crítica construtiva e a crítica que só quer criticar e botar, lenha na fogueira. Provavelmente as pessoas que estão vendo essa live aqui, de repente vai, meter o pau. Sabe por quê? Porque as pessoas não nos veem, né? Elas só escrevem ali, dane-se, eu não estou na sua casa, eu não estou vendo você. Mas, irmão, botar a cara aqui, tapa, tem que ter coragem. Eu não queria, mas Jesus falou, vai lá e fala a verdade. Então, você precisa ter uma autocrítica e também criticar para a construção do outro e não para destruir o outro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse assim, a boca fala do que está cheio do coração. Então, se eu falo, o que eu falo vem do coração. E Jesus também disse que o que contamina o homem é o que sai da boca. Quando você usa a sua boca para profanar, para destruir, para falar coisas feias para o outro, você está destruindo o seu próximo também. Só que eu estou falando uma palavra aqui que está na Bíblia, não sou eu que estou falando, não foi eu que inventei, foi a Bíblia. Isaías falando que naquela época o povo fazia imagem de escultura e ficava se prostrando diante daquelas imagens. Olha o que diz ali, o ferreiro, a pessoa que era ferreiro, trabalhava com ferro, faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, uma imagem, e o martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artifício em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem. Alisa com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem que possa montar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro, a chuva o faz crescer, tais árvores servem ao homem para queimar. Olha só, com parte de sua madeira se esquenta o cozo e o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Ou seja, eu pego a árvore, corto, boto a lenha para eu cozinhar uma comida para mim, e a mesma árvore que eu pego para cozinhar comida, eu pego e faço um Deus. Ou seja, uma imagem de escultura. É Deus falando. Aí se prostra dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz, já me aquento, completo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se diante dela, fazendo uma oração. Livra-me, porque tu és o meu Deus. Perceba que aí Isaías 44, versículo 17, o Deus está com letra minúscula. Por quê? Porque não é o meu Deus, não é o seu Deus, com letra maiúscula. Como ele disse lá quando eu comecei aqui, que eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu desfaço as transgressões. Perceba? Nada sabem, não entendem, porque se grudaram aos olhos para que não vejam e o seu coração já não pode entender. Meu Deus, é muito triste. Aí eles ficam ajoelhados diante desse pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu.
de maneira que não pode livrar a sua alma e nem dizer, não é mentira aquilo que eu confio? Irmãos, quando você não conhece a Bíblia, você confia naquilo que o homem fala. Você confia em dogmas, em invenções do homem. A minha máscara saiu de mim quando eu comecei a estudar a palavra de Deus. Como eu comecei a entender a palavra de Deus. Porque o antigo se completa no novo, e o novo no antigo se explica. Eu estou falando aqui com vocês em Isaías, aí você fala assim, mas isso aí é o Antigo Testamento. Irmãos, eu vou te mostrar aqui no Novo Testamento que Paulo foi lá em Atena e foi lá pregar lá para os gregos lá, e lá também tinha um altar, aleluia, um altar que era do Deus desconhecido, que não tinha nada em cima, e estava escrito lá, Deus desconhecido. E eu vou ler com vocês aqui, e eles não tinham nada em cima do altar. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus desconhecido, mas eles sabiam que não tinha nada. E perceba que isso está lá em Êxodo, quando Deus falou com Moisés a respeito dos 10 mandamentos, né? Eu vou ler com você, porque também está tudo ligado. A Páscoa vem aí. O Cordeiro foi morto na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro da Páscoa. O que é a Páscoa? Passagem da morte para a vida. Aonde, lá no Antigo Testamento, olha como é que está linkado. O povo saiu do Egito para a terra prometida, mas antes de sair teve a última praga. E o que Deus falou? Olha, vocês vão passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, sobre a porta, e sobre esse sangue o anjo da morte vai passar e não vai matar os hebreus. Você perceba que tinha que ser um cordeiro limpo, imolado, sem mácula, sem mancha. E isso foi lá para o Novo Testamento com Jesus. Jesus foi esse cordeiro sem mancha, sem mácula, limpo. Ele não tinha nem aparência nem formosura, e ele foi a passagem da morte para a vida. E só tem vida quem tem esse cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é os pecados, porque veio por um homem o pecado de Adão. Então, quando você reconhece, aleluia, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para a sua vida, você não quer mais isso que Isaías está falando aqui, a idolatria, essas estátuas que o povo até hoje, já se passaram 2.000 anos, já se passaram 5.000 anos, muitos anos, desde lá da época, não só de Isaías, mas lá de Abraão, porque Abraão também tinha o pai dele, era idólatra, né? E Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fez a promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Oh glória! Está vendo como é que está tudo ligado? Aqui eu posso falar com você de várias coisas que uma liga na outra. Então eu vou te mostrar que Deus não se agrada de imagens. Você abre a sua Bíblia lá no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, louvado seja Deus. Porque você viu ali, né, que Deus não queria que fizesse nem de ferro, nem de madeira e nem de nenhum tipo de ouro, de prata, de bronze. Ele não queria que fizesse nenhuma imagem de escultura, porque ele falou, eu sou Deus, vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Vocês não vão precisar de coisas, de objetos para me adorar. Vocês vão me adorar, aleluia, na beleza da minha santidade. Vocês vão me sentir. Eita glória! Você pode dar glória aí? Eu estou sentindo ele aqui comigo. Oh glória! Êxodo 20. Vamos lá? Olha o que diz lá. Êxodo 20, versículo 1. E sublinha aí na sua Bíblia também. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O povo saiu do Egito e da casa da escravidão. Eles estavam sendo escravos, trazendo isso para o mundo de hoje. O Egito é o mundo, é as coisas do mundo. Mas pastor, eu vivo no mundo.
mundo. Pois é, você vive no mundo, mas você não é no mundo. Você não é do mundo, você é do céu. Então, enquanto você tem o Egito dentro de você, você não consegue sair da escravidão. Você ainda é escravo do regente desse mundo, que é Satanás, que é o príncipe das trevas. Então Deus aqui tirou da terra do Egito, ou seja, tirou o povo da idolatria, porque o Egito, ele tinha vários deuses, e Deus manifestou a glória dele no meio do povo egípcio. Para cada praga, Deus manifestou a glória dele, e para cada praga, os egípcios tinham vários deuses, 10 deuses para cada praga. Então Deus fez o quê? Deus manifestou a glória dele, aleluia, através de cada praga. Nós não estamos vivendo uma praga na terra, mas Deus é soberano. Deus está fazendo juízo na terra. Deus está falando, ó, para de ficar olhando para as coisas profanas. Olha o que aconteceu no carnaval aí, profanando o nome de Deus, irmãos. Oh, aleluia. Deus não quer isso. Deus quer que você se volte para Ele e fala, Senhor, me perdoa, Senhor, me arrependo, eu não quero fazer coisas que te desagradem, porque o juízo chega para todo mundo, para quem está na igreja e para quem não está na igreja. O sol brilha só sobre a minha cabeça? Não, o sol brilha em todas as cabeças da face da terra, né? Deus podia só escolher, não, aqui vai brilhar o sol. Não, ele botou para todo mundo. Eita. Por quê? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você quer conhecê-lo? Ele vai falar, eis-me aqui. Você não quer? Fica aí. Entendeu? Porque Deus, ele é educado, ele é inteligente, ele é um gentleman. Oh glória! Ele é um ser sobrenatural, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele quer que a gente sirva Ele, não por obrigação. Ele quer que você sirva Ele porque você o ama, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então vamos ler lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 2, ó. Não, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da escravidão. Olha o 3, não terás outros deuses diante de mim. Ó, estava lá em Isaías, eu te mostrei, e aqui em Êxodo também. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Está nos 10 mandamentos. É uma ordem de Deus. Não é para fazer imagem de escultura. Da onde, Senhor? Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, ou seja, eu não posso ter imagem do que está nos céus, né? E nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. O que é zeloso? Ciumento. Ele tem ciúme da gente, meu Deus, que visita a iniquidade, ou seja, ele vai visitar a iniquidade. O que é iniquidade? O pecado, né? Dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão, isso é muito sério. Aí você vê pessoas recebendo maldições. Aí a gente pergunta, porque o meu pai praticava idolatria, o meu pai servia a outros deuses, e acha que Deus está no negócio. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz o que ela precisa fazer. Se você está ouvindo essa live, você não está aí por acaso. E eu não estou falando aqui de mim mesmo, eu estou falando uma Bíblia. Você pode pegar aí qualquer Bíblia da sua casa, seja qualquer versão. Você vai lá em Êxodo capítulo 20, você vai ver que Deus diz que Ele tem ciúme da gente e Ele não aceita idolatria. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a mim mesmo. Por que Ele resumiu? Eu já estou finalizando. São
20 horas agora, o nosso tempo de culto é até às 21 horas. Então eu já estou finalizando, mas eu quero que você fique com essa mensagem para não gerar mais dúvida no seu coração. Você tem que abrir sua visão para as coisas que Deus está falando. Olha o que Jesus fez. Ele fez, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? É uma visão vertical. E amar ao próximo como a mim mesmo. Não aponta para a cruz? Por quê? Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar a Deus, eu vou honrá-lo, vou respeitá-lo, não vou tomar o nome dele em vão, né? Vou guardar o sábado, ou seja, vou ter um dia para buscar a face de Deus, não é verdade? Oh, glória, aleluia! E eu vou honrá-lo de todas as maneiras. E por que ele falou amar ao próximo como a ti mesmo? Porque os 5 primeiros mandamentos é para cima, é para Deus, vertical. E os outros 5 é na horizontal, que é para a terra, para o próximo. Porque se eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu não vou matar, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou dizer falso testemunho contra o meu próximo, e eu não vou cobiçar também a casa do meu próximo e nem a mulher do meu próximo. Difícil? Não é difícil não, irmãos. Não é. É só você temer a Deus. Porque quando você teme a Deus, você honra Ele, obedece os mandamentos dele e honra o seu próximo. Aleluia. Deus está aqui e Ele está dizendo para você que Ele te ama. Quem sabe você ouviu isso pela primeira vez, ninguém te explicou. Você está fazendo o que o seu pai fez, o que sua mãe fez, o que o seu irmão te ensinou, o que sua avó te ensinou. Ei, você viu aqui que Ele faz menção até a 4ª geração. A maldição tem que ser quebrada na minha e na sua vida. Ela não pode te seguir. Você agora tem filhos e você sabe que você vai ter filhos e aí por diante, filhos dos filhos. Ele diz que até 1000 gerações Ele vai fazendo menção. Você não acumula pecado não, irmão. Não acumula. Peça perdão ao Senhor hoje e se livre logo desse pecado de idolatria, em nome de Jesus. E aí, eu falei só do Antigo Testamento, citei Isaías, citei Êxodo, e agora eu vou citar com você Atos, capítulo 17, Paulo falando, porque Paulo era Saulo, né? Ele era perseguidor da igreja, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, o maior pregador de todos os tempos. Atos 17, vai lá. Olha que interessante, irmãos. O povo queria saber quem era ele, que estava falando igual um tagarela lá, né? E aí, ele tomou a palavra, versículo 19, Atos 17, versículo 19, diz assim: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando, Paulo? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, Paulo. Pois todos os de Atenas, você conhece Atenas, né? Tem vários deuses lá, gregos, tem várias estátuas lá. Ele estava lá pregando, naquela época, há 2000 anos atrás. E os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, e eu digo para vocês aqui, senhores da internet, senhoritas, senhoras, mulheres, mães, tias, primos, eu estou dizendo a palavra de Deus. Prestem bem atenção. Em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. Porque o religioso, ele só vê a religião. Tipo, eu tenho a minha religião. Já perdeu.
Porque religião, a palavra religião, ela vem do grego religare, do latim, né? Religare. O que é isso? Religar o homem a Deus, ou religar. Olha como é que está aí no mandamento. Se a sua religião não te religa a Deus como filho, porque Jesus falou o quê? Ele disse assim, ninguém vem ao Pai, né, a Deus, se não for por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a porta é Jesus. Então ele vai dizer aqui, vocês estão parecendo pessoas religiosas, ou seja, porque passando eu estou observando os objetos do vosso culto. Encontrei também um altar ao qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que o adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mão humana, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa, ele é Deus, ele é soberano, está sentado no trono de glória. Não precisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, respira aí, e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Deus te fez e me fez. Para quê? Para buscar a Ele, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha os verbos: vivemos, movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra. Perceba que está tudo ligado. Eu falei, Isaías, eles estavam confeccionando uma imagem de ouro, de prata, de pedra, de madeira. E Paulo vai dizer, ele não pode ser semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é esse varão? Jesus. A Bíblia não diz que não existe deuses. A Bíblia não diz que não existe santos. A Bíblia não diz que não existe reis. Ela diz que existe o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por quê? Porque Deus, ele é maior do que tudo e do que todos. Perceba que depois que Paulo pregou isso, as pessoas ali aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e tiraram todos os altares idólatras daquele lugar e se converteram ao Senhor Jesus. Mas tudo começa com uma limpeza de dentro para fora. Não adianta eu estar falando para você aqui e você aí está falando, eu não creio assim. Irmãos, é a palavra de Deus. Se você anotou tudo que eu falei aqui, você pode ver na sua Bíblia católica, na sua Bíblia evangélica, é igual, está tudo igual. Lê lá, eu comecei no Salmo 115,
aonde diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas no teu nome dai glória. Que você venha dar glória somente para o nome do Senhor, porque Ele é o único Deus, o único Senhor e o único Salvador.